Boa noite a todos que estão aqui, a todos que podem nos assistir sempre. E estar aqui é sempre uma grande alegria, uma oportunidade de falarmos de Jesus. E isso é muito importante para que a gente sempre tenha em nosso leme. Jesus é realmente o nosso parceiro e nosso guia. E hoje, talvez mais do que nunca, isso seja muito forte e importante, porque se nós pegarmos as passagens que estão nesse capítulo, que Kardec, a gente já falou aqui algumas vezes, Kardec juntou passagens sobre temas. E o tema de hoje fala muito da nossa transformação, da nossa iluminação. Tem capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que nos falam sobre a doutrina, tem capítulos que nos falam como se relacionar melhor com os outros, tem capítulos que falam como a gente cuidar melhor de nós mesmos, como ajudar-nos, nos nossos processos de transformação, de iluminação e de realmente entendermos e vivermos o que Jesus nos trouxe. E aí complica, né, gente? Complica muito porque seria tão fácil se não dependesse da gente. Seria tão fácil se viesse de fora, sabe a receita de bolo? Por mais que a gente tenha que seguir tudo direitinho, era bem mais fácil do que ter esse processo de busca de dentro, de modificação, de crescimento, de amadurecimento. Mas esse é o caminho. E aqui tem muitas passagens. E se a gente for ler assim, sem entender a nossa imortalidade, a nosso leme, que é seguir este modelo de Jesus, a gente vai achar que, na verdade, deu a louca no mundo, porque nada bate com nada. Mas começa essa história falando do quê? De festa, de casamento. E Jesus recorria muito a esse tema. Jesus falava muito disso. Quando Jesus começa, sua parte conhecida por nós, da sua relação com tudo, é aquela festa de casamento. Ele transforma a água em vinho, todo mundo sabe disso. E se falava muito, o casamento era muito importante naquela época. E naquela época se utilizavam os recursos da época. Nós estamos falando de um texto que é para toda a humanidade, para todos os tempos, mas que foi usado com referência do que era comum naquela época. E Jesus usa o casamento para exemplificar quando perguntam para ele como se alcançar o reino de Deus. Todo mundo queria isso. A gente está procurando isso até hoje. E para nós hoje é assim, viver mais tranquilo, ter mais, talvez, equilíbrio, mais serenidade, arrumar menos encrenca, ficar menos doente, E a gente imagina que é vir menos ao centro espírita. Mas, na verdade, é o tal do processo da gente cada vez mais se conhecer melhor para poder amadurecer e se transformar. Mas a história é que nessa festa de casamento, um rei convida. Os mais importantes ele começa convidando para essa festa, mas eles não aceitam. E a história continua que eles não aceitam, eles ainda agridem quem foi lá convidar. Eu falei, é a loucura total. E aí o rei fala, não, vai lá e convida agora todo mundo. E termina por convidar qualquer um. Passou na rua, olhou e falou, tá lá, a festa já está pronta, vamos na festa. E a gente não entende nada se nós não formos entender realmente a mensagem atrás disso. Porque aí quando todo mundo que foi lá, os últimos dos últimos, chegaram na festa, o rei olha para um deles e fala assim, escuta, você não está com a roupa adequada? Você já pensou se chegar na festa? E bota o homem para fora. Não só isso, como amarrar braço, perna, aquelas coisas que a gente lendo, a gente não entende nada e acaba com a pessoa. E a pessoa não estava com as vestes certas. Aceitou o convite, mas não estava com a veste certa. E a gente vai falar daqui a pouco o que é esse aceitar o convite, O que é estar com as vestes certas. E Kardec continua trazendo outras passagens. Lembra, o tema é
exemplos em que Jesus nos mostrava como nos transformarmos, como vivermos de uma maneira mais consistente. E aí vem passagens mais ou menos, são muitas, tem mais 5 aqui. Ele fala, a sequência é aquele que fala da porta estreita. Também a gente já ouviu bastante. A porta larga é o caminho fácil, né? É um caminho largo, é um caminho fácil, mas que não nos leva ao caminho do reino dos céus. Ele nos leva à perdição. O que realmente nos leva é a porta estreita, e nessa é difícil de passar. Porque aí, né, a gente sabe que passar no lugar estreito realmente é mais difícil do que a larga. E ele continua dizendo que tem muita gente que fala Senhor, Senhor, e pede, pede. Sabe aquelas pessoas que fala e não faz? Mais ou menos por aí. E aí depois ainda tem uma passagem que é muito, muito, muito importante, que fala da importância de solidificarmos a construção da nossa casa na rocha. Dá até para lembrar da historinha dos 3 porquinhos, né? Eu que conto história para criança aqui, a gente lembra bem, né? A base é construir sobre a rocha. E que também piora um pouco mais, porque diz que a gente vai ser responsabilizado de acordo com o nosso conhecimento. Faz sentido, né? Ninguém vai brigar com uma criança que não tenha um conhecimento de um adulto se ela fizer alguma besteira muito grande ali numa situação de repente. Enfim, a nossa responsabilidade aumenta à medida que temos mais conhecimento. E aí a gente fala, tá, mas o que eu faço para viver melhor? Vamos voltar para o casamento. Quando ele fala para se alcançar o reino de Deus é como um casamento, ele fala muito que o casamento é aquela... A gente tem que ter essa ideia do casamento como uma parceria, como uma relação de intimidade, né? Uma relação de 2 pessoas caminhando juntas, as pessoas pensarem de certa forma com o mesmo propósito. E ele nos coloca isso quando ele compara ao reino de Deus, ou seja, entendermos que precisamos aprender a ter essa relação íntima com o Pai. O Pai está em nós e fomos criados para isso. Então, nesse sentido, realmente, o casamento simboliza o momento que a gente consegue entender que todas as coisas que nos acontecem é para o nosso bem. Se não entendermos isso, é a gente continuar indo no casamento com a veste errada. Não vestimos a veste. Ou melhor, não fomos com a veste adequada. E para isso a gente precisa ter cuidado, gente. Convidou a gente para uma festa, qual é a primeira coisa? Mulher, né? A gente pensa, em que roupa que eu vou? Né? É um cuidado para com a pessoa que faz a festa. A gente, não de qualquer jeito. Longe do... Não estamos falando de exageros, nós estamos falando de carinho, de envolvimento. Ele falou aqui na frente de todas essas coisas. Do envolvimento, de não só falar, mas fazer. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que escolher as vestes corretas é saber que a porta é estreita, sim, que é difícil. E quando a gente decide se modificar, a gente tem que ter muito esforço, muita disciplina, muita perseverança. Sem isso, não vai dar certo. Isso é construir a casa sobre a rocha. Se não vem o vento, leva. Não tem jeito. Os caminhos são realmente estreitos. E ele termina falando na instrução dos Espíritos, porque esse é algum dos capítulos em que a gente aborda o capítulo todo num dia só, hoje. Então a gente já chega lá na parte das instruções dos Espíritos, que às vezes eu costumo falar que é a parte prática, né, do capítulo.
Mas aqui na instrução dos Espíritos é aquela parte que ele fala que ao que tem se lhe dará. Ao que não tem, vai até tomar o que não tem. Mas é aquilo tipo, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir? É realmente se envolver com a situação. Mesmo que as situações sejam das mais simples possíveis. Porque, na verdade, este é o segredo. É valorizar desde as coisas simples. Isto sim é entender que Jesus é o nosso guia. Se não entendermos isso, essa parceria, a gente costuma até sempre falar que estamos juntos. É isso. Nós vamos entender que os nossos desafios diários, eles são o que necessitamos desse processo de transformação. É estar com as vestes adequadas. Não tem outro jeito. Senão jogam a gente fora, né? E é assim. Mas a misericórdia do Pai é maravilhosa. Teremos sempre outras oportunidades. Isso não é o problema, né? Então, olha aqui. Eu até fiz esse resuminho. Quando a gente fala, né, no título do capítulo, muitos dos chamados e poucos escolhidos, eu falei, parece que deu a louca no mundo, né? Tipo, cadê esse Jesus tão magnânimo que chama um, escolhe o outro, não quer um, não quer o outro? Não. Os escolhidos são as nossas escolhas. São quando nós decidimos a seguir nesse caminho. É quando a gente aceita o convite de Jesus. Quando a gente escolhe a porta estreita. E quando a gente entende que a gente foi criado para viver em alegria, festa de casamento. Jesus sempre quis nos passar essa ideia de que sabemos que somos criados para aprender a amar. E que o viver é um processo de alegria. Sempre que pensarmos numa festa, nós vamos pensar nisso. Colocando intenção em tudo que a gente faz. Das coisas mais simples. Porque é assim que a gente começa a transformação. Eu costumo dizer que nós não vamos grandes feitos começar fazendo. É impossível. Né? Transformação é processo. É escolha diária. Quando a gente fala nos nossos desafios, a gente esbarra logo em dizer, poxa, mas por que, né? Por que comigo? E se a gente não entende a nossa imortalidade, fica ainda mais difícil. Mas a gente sabe que a gente é resultado de ontem, de hoje, e somos ainda, podemos hoje mudar o amanhã, mas nós temos todo esse processo. Ele faz parte de nós. E ele está aqui, esse desafio, para que a gente supere crescendo, se transformando. Isso tudo é o nosso exercício de amor. Aquelas relações difíceis, aquele convívio emperrado, a gente precisa olhar, isso é estar com as vestes adequadas, olhar que aquilo pode ser a minha chance de ser mais tolerante, de entender mais o outro. Quem vai se beneficiar somos nós mesmos. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, pode não querer. Mas aí depois assim, não sabe por quê, né? Dor de estômago, a gente não dorme, a gente não isso. Né? A gente mesmo vai criando essas situações em que a gente se enrosca cada vez mais. Porque a gente não quer usar a veste. A gente quer ir no casamento de qualquer jeito. A gente se nega. Né? Não vou. Não quero. É difícil mesmo. Muitas horas é muito difícil. Mas aí não adianta dizer que Jesus me abandonou. Né? A gente faz muito isso. Porque o processo de escolha é nosso. É diário. Olha aqui, ó. Ter disciplina. Celebrar a vida sempre. São lembretes. É muito importante para que a gente busque nas pequenas coisas alegrias para enfrentar as mais desafiadoras. Tudo isso é estar com as vestes adequadas. Tudo isso é ser um dos escolhidos. Mas não pensemos jamais que vai ter gente que vai ficar para trás.
O título do capítulo parece que vai fazer uma fila ali e fala, ser aqui, ser lá, ser aqui, ser lá. Não. O momento é de cada um, a escolha é de cada um. Mas todos nós vamos passar pelo mesmo local. Jesus não disse que nenhuma ovelha ficará perdida no reino de meu Pai. Então, assim, não vai ter jeito, viu, gente? Nós vamos às vestes adequadas, a gente pode relutar. Para quê, né? Vamos entender que nós estamos sendo convidados diariamente para essa festa de casamento. Na época de Jesus, os casamentos duravam 7 dias. Imagina só. Então, somos convidados diariamente para este viver em alegria, viver em paz, né? Viver em consonância, né? E viver de acordo com as leis divinas. Porque senão a gente arruma confusão. É uma consequência imediata. A ação e a reação. Então lembrar, Jesus é o nosso modelo. Ele está conosco. Somos convidados para as festas de casamento. Vamos usar as vestes adequadas. Para elas é preciso ter a disciplina, passar na porta estreita, construir a casa sobre a rocha, fazer mais do que falar. É isso. Sem isso, é difícil, mas é possível. Senão ele não teria nos falado tudo isso. Que assim seja. Graças a Deus.